Olá, aqui Rita Nunes com você com esse vídeo. E esse vídeo eu quero falar sobre autismo, inclusão e segregação. A maioria das pessoas não sabe o que é o autismo, não sabe lidar com o autismo e não sabe como deve proceder diante de um autista, diante do comportamento de um autista. E de certa forma isso é até normal, porque as pessoas geralmente não se envolvem com assuntos que não lhes interessam, que não lhes tocam, né? Que não faz parte da sua realidade. E comigo também foi assim. Eu só comecei a considerar, a saber que existia isso, como é que funcionava isso, a partir dos 3 anos e meio do meu filho, quando veio a suspeita. Isso há quase 10 anos atrás. Hoje Moisés está com 13 anos. Então, ontem eu estava assistindo o filme O Farol das Orcas, e aquela mãe faz de tudo para poder buscar ajuda para o seu filho. E ela vai ali na Patagônia procurar um contato do filho com aquelas orcas que tinham ali, que ele assistiu na televisão e que ele mostrou alegria ao ver aquela cena. Então ela vai em busca de ajuda. E quando ela chega lá, ela é tratada com muita frieza, com muita dureza, com muita indiferença de início, né, por aquele rapaz. E aquilo me fez refletir que muitas vezes as pessoas estão achando que nós queremos impor o nosso filho a eles, que nós queremos tirá-los do conforto deles, que nós queremos lhes perturbar. E isso não é dessa forma. Uma vez que o autista, como todos os demais seres humanos, na sua condição de humano, ele tem direito à inclusão. Um evento que a gente fez lá em Nanuque, quando eu ainda morava lá, o primeiro encontro pro autismo de Nanuque, foi isso que eu falei na entrevista que foi feita no evento. Eu falei com as mães que a gente não deve se calar, que a gente não deve ficar reclusa no fundo das nossas casas com os nossos filhos, como se eles fossem um peso para o mundo, como se eles fossem um estorvo para o mundo, porque em muitos lugares da sociedade é assim que nós somos tratados. Quando Moisés estava na altura de 6 anos e meio, mais ou menos, eu tentei levá-lo para uma escola lá em Nanuque, que graças a Deus encerrou as atividades, né, recentemente. E aquela diretora, que também era dona da escola, que levava o nome dela também, ela simplesmente me convidou a sair de lá com Moisés, né. Eu ameacei passar pela Promotoria de Justiça, né, Ministério Público, mas diante de uma outra instituição que aceitou recebê-lo de volta, eu deixei baixo naquela época. Enfim, mas é isso. Às vezes a sociedade pensa que nós somos obrigadas a ficar reclusas na nossa casa porque o comportamento dos nossos filhos incomoda. Mas não é os nossos filhos que incomodam, são as pessoas que se incomodam com o comportamento deles. As pessoas precisam aceitar o comportamento do autista, porque nenhuma mãe queria ter um filho que tivesse um comportamento diferente dos demais crianças, diferente dos demais adolescentes, diferente dos demais adultos. Mas essas pessoas existem. Eu vou usar o termo problema, não porque o autista seja um problema. O autista é um ser humano, mas às vezes a sociedade nos trata como se o autista fosse um problema exclusivo da mãe, como se fosse uma questão exclusiva da mãe, e não é. Não é porque nós, como mães, em toda a nossa vida, eu estou com 47 anos de vida, mas em toda a minha vida, eu saí da minha casa para dar minha contribuição para essa sociedade aí. Eu saí, eu estudei e contribuir como uma pessoa ordeira, como uma pessoa do bem, como uma pessoa que não transtornei, que não perturbei, que não inquietei. E agora o meu filho é uma questão só minha. E a contribuição que eu dei, como é que eu vou recebê-la de volta? Qual é a recompensa que essa sociedade tem para nos dar em decorrência daquilo que nós fazemos, em decorrência do serviço prestado, que ainda hoje prestamos, porque trabalhamos, né, no serviço formal, estamos ali para atender, para vender a nossa mão de obra. Então nós temos sim que ter um retorno e nós não devemos ficar reclusas. Meu apelo para as mães é esse: não fique reclusa. Tem até uma foto muito chocante de uns autistas amarrados a um carro, né, com camisa de força. Não sei certo a data, mas aquilo ali, aquelas crianças estão amarradas, estão contidas para não exteriorizar os seus sentimentos, as suas emoções. Eles têm emoções, o cérebro tem deficiência, mas as emoções eles estão ali, estão preservadas, eles não conseguem expressar, não conseguem se relacionar, não conseguem interagir, mas o caminho não é a segregação, não é tirá-los, não é afastá-los. Ontem no grupo do autismo, estava conversando com a minha amiga Aurísia, e ela falando que ela não gosta muito de ficar na praia, lá onde ela estava ontem, na Bahia, com a sua filha, porque às vezes quando a menina demonstra alguma proximidade por uma outra criança, os pais vêm e tiram. Os pais vêm e tiram aquela criança dali. Isso é desumano.
A Elisa, ela não é agressiva. Ela é carinhosa, ela é exagerada, porque ela é grande, né? Ela é exagerada naquela seu comportamento, na forma que ela age, mas ela não é agressiva. Então, se uma mãe sabe que seu filho é agressivo, em sã consciência, ela não vai deixar o seu filho em situação de agressividade. Porque também a agressividade no autismo é uma crise. Não é uma coisa que o autista quer fazer. Né? É uma crise, ele está em crise e por isso ele fica agressivo. E toda mãe de autista, via de regra, sabe como se antecipar. Ela sabe quando o filho vai entrar em crise e ela evita que ela esteja entre outras crianças para machucá-las. Né? Então, existe dois pontos aí. A sociedade que fica tratando nossos filhos como se fossem ETs. Eles não são ETs. Eles não dependem nem da dosinha de ninguém, nem da dó, da piedade, né, dos outros, de estranhos. Por quê? Porque eles são seres humanos normais, né? Tem uma deficiência, né? O comportamento deles é diferente, mas o caminho não é a segregação. O caminho não é eu não vou no shopping com meu filho porque o comportamento dele vai incomodar. Não, é direito dele estar lá. Agora, se alguma mãe não quer que o filho dela chegue perto do meu, pelo fato do meu ter um comportamento diferente, ela é que tem que remover o dela e ele que tem que ficar recluso. Porque a sociedade é assim, o espaço físico é assim. Uma vez que nascemos lá e vamos... Hoje nem precisa mais ir fazer o CPF. Quando nasce, já o CPF já é gerado no cartório e já sai na certidão de nascimento. Acredito que em todos os lugares. Então, gera aquele cadastro de contribuintes, né, CPF, e aquela pessoa ali, ela passa a existir. Logo, ela tem direito de usufruir de todas as coisas que tem na sociedade, seja um shopping, seja uma praia ou qualquer outro lugar. As pessoas precisam entender que não é porque nós queremos obrigá-los a conviver, é porque eles têm que conviver, têm que aceitar. Por isso que nós devemos dizer sim à inclusão e não à segregação. Esse autista não deve ser recluso, porque quanto mais ele for recluso, quanto mais ele for afastado, mais ele vai se isolar do mundo. E é isso que ele não pode acontecer com ele. Não pode, porque ele precisa interagir, ele precisa se comunicar. Aí muitas mães param de sair, muitas mães param de ir a determinados lugares, porque o comportamento do filho incomoda as outras pessoas. Os incomodados que se retirem. Não é isso que diz o ditado? Os incomodados que se retirem. Tá bom? Esse é o recado desse vídeo. Vamos apostar na inclusão, vamos colocar os nossos filhos onde eles querem estar, onde nós queremos estar, porque esse é direito de cada um de nós. Não é que o autista não pode conviver com determinadas coisas, é porque ele precisa ser treinado para conviver com determinadas coisas. Então, se ele for bem treinado sobre a altura do som, sobre o movimento das coisas, ele é capaz de conviver, ele é capaz de aprender. No filme que eu falei ontem, no Farol das Orcas, no início o menino tem medo da água, recua, a mãe precisa levar no colo. Na segunda cena, ele tem medo da água, recua, o ator, o rapaz das orcas, tem que levá-lo no colo. E na terceira cena, ele já entra sozinho na água. A água batendo no pé, a onda vindo, já não o incomoda, porque ele foi treinado que aquilo não vai matar, que aquilo não vai fazer mal para ele. Então, precisa ser treinado. E o treinamento tem que ser aí, ó, no mundo, no meio das pessoas, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. E se eu compartilhar esse vídeo com você, você se pergunta, mas eu não tenho autista na família, eu não sou autista. Não importa. Você tem que saber que essas pessoas existem e precisa de você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.